Alguma vez já passou pela cabeça como que séculos e séculos de pensamento sobre fé, sobre Deus, sobre o nosso propósito, como tudo isso é organizado? Pois é, hoje a gente vai justamente desvendar o mapa da teologia. E olha, é um campo de estudo imenso, com uma estrutura que é, no mínimo, fascinante. Pensa só, é como tentar achar um livro específico numa biblioteca que não tem fim e, pior, não tem catálogo. A teologia, à primeira vista, pode parecer exatamente isso, um verdadeiro labirinto de conceitos. Mas calma, existe um caminho para sair dele. Tá, mas e aí? Como é que a gente navega por essa imensidão toda sem se perder? A boa notícia é que, assim como qualquer grande biblioteca que se preze, a teologia tem sim um sistema de organização. É um mapa, sabe? Um guia para a gente encontrar o que procura. E o bom é que não estamos sozinhos nessa jornada. Grandes mentes ao longo da história já criaram esses mapas para nos guiar. São estruturas que ajudam a gente a enxergar não só as ideias soltas, mas como elas se conectam para formar um quadro bem maior. Basicamente, existem três maneiras principais de organizar essa nossa biblioteca. Essa divisão vem do trabalho do teólogo Charles Ryrie. A gente pode olhar pela lente do tempo, sabe? Pela história, ou por um ponto de vista específico, ou então pelo tema, pela área de ênfase. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Bom, a primeira forma de organizar é a cronológica, é olhar a linha do tempo. A gente pode mergulhar na teologia da era patrística, lá onde os fundamentos foram lançados. Depois, passar pelo rigor intelectual da Idade Média. Aí, testemunhar aquela explosão de novas ideias na Reforma e, claro, analisar os debates de hoje em dia que nos desafiam o tempo todo. A segunda maneira é agrupar por escola de pensamento. Aqui, a gente organiza os teólogos pelas suas visões centrais. Por exemplo, a teologia da libertação, que tem um foco muito forte nas implicações sociais e políticas da fé. Outras correntes vão se concentrar em outros aspectos. Cada uma acaba sendo uma lente diferente para enxergar as coisas. Olha, essas duas abordagens são super importantes, mas a forma mais fundamental mesmo, a mais comum de navegar na teologia, é por assunto. É aqui que a gente mergulha de cabeça nos grandes temas da fé. E é justamente esse mapa que a gente vai explorar com mais calma agora. Então vamos lá. Chegou a hora de explorar os principais corredores dessa nossa grande biblioteca teológica, começando pelas divisões mais clássicas. A primeira grande divisão é a teologia exegética. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. O objetivo é descobrir o que as escrituras realmente queriam dizer para os seus autores e para o público original. É quase um trabalho de detetive, sabe? De puxar para fora o sentido do texto. E aqui a gente chega num ponto que é crucial. O oposto da exegese é a exegese. E isso é um perigo real, porque em vez de ouvir o que o texto está dizendo, a exegese força o texto a dizer o que a gente quer que ele diga. É a diferença entre descobrir a verdade e, inventar uma. A fonte que a gente analisou traz um exemplo real e sinceramente bem perturbador de como isso acontece na prática. O autor conta que um pastor chegou para ele e pediu para ele mudar o sermão para não ofender alguns doadores ricos. Isso, gente, é a exegese em ação. É sacrificar a verdade por causa de interesses que não têm nada a ver com o texto. Seguindo em frente, a gente tem a teologia histórica. Ela é tipo a historiadora da fé. O trabalho dela é investigar como a nossa compreensão das doutrinas principais foi sendo moldada, debatida e, finalmente, consolidada ao longo dos séculos. E a fonte faz um alerta bem duro sobre o perigo de ignorar a história. Usa essa metáfora que é muito poderosa. A crítica que uma fé sem raízes históricas se torna superficial. Vira uma teologia de pipoca de micro-ondas. Sabe como é? Pode até encher a barriga na hora, mas não tem nutriente nenhum. Já a teologia bíblica, ela funciona como um detetive, que segue uma única pista através de todos os livros da Bíblia. Ela vai rastreando o desenvolvimento de uma grande ideia, por exemplo, a promessa do Messias. Ela começa lá nas primeiras sementes no Gênesis e vai seguindo até a revelação completa lá no Apocalipse. E este slide mostra o método perfeitamente. Para entender um assunto complexo como o fim dos tempos, não adianta ler um livro só. É preciso costurar, juntar as perspectivas dos profetas, dos apóstolos e do próprio Cristo para conseguir ter a imagem completa. Essa aqui é provavelmente a divisão mais conhecida por muita gente. A teologia sistemática pega tudo o que a Bíblia diz sobre um assunto específico e organiza numa única categoria de forma lógica e coerente. Essa tabela mostra direitinho como funciona. Se alguém quer saber tudo que a Bíblia ensina sobre Cristo, vai estudar Cristologia. Se o interesse é nos anjos, o campo é a angelologia.
É um sistema bem prático para organizar a verdade por temas. Certo. Então, com todas essas divisões em mente, fica a pergunta: o que é preciso para ser um bom intérprete dessas ideias tão complexas? Porque, afinal, não basta ter o mapa, é preciso saber como ler o mapa, né? De acordo com o teólogo Milton Terry, o intérprete competente precisa de uma combinação, um equilíbrio de 3 coisas. Primeiro, a clareza analítica do intelecto. Segundo, a profundidade que vem do estudo, da pesquisa. E, o que é fundamental, a sensibilidade do discernimento espiritual. Tá, mas por que tudo isso importa afinal? Porque entender essa estrutura não é só um exercício acadêmico, não é mesmo? É o que separa uma fé superficial, que pode ser levada por qualquer vento de doutrina, de uma fé profunda, que consegue navegar pela complexidade com clareza. No fim das contas, a grande lição é esta: as ferramentas intelectuais e educacionais são, sim, vitais. Mas a fonte deixa bem claro que, sem a dimensão espiritual para dar vida a elas, elas são como um corpo sem fôlego. Fica tudo incompleto. E a gente termina com essa pergunta, que fica para reflexão e que resume a essência de tudo que a gente conversou. O que acontece quando um desses 3 elementos, o intelecto, o estudo ou o espírito, está faltando? A busca por uma teologia realmente viva, no fundo, é a busca pelo equilíbrio entre esses 3.